Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, mais um da nossa série. Esse é o nosso 12º encontro. Código Penal, vamos tratar dos crimes contra a propriedade imaterial. Antes, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, compartilhar aí com seus amigos em suas redes sociais. Lembremos aqui, após vitória, né, o Mengão sobre o Palmeiras, vitória 2-0, vitória essa que pode futuramente indicar Flamengo campeão 2025 do Campeonato Brasileiro. Vai dar certo, hein? Estamos profetizando aqui e certamente aí no futuro você vai ver esse vídeo e vai estar, gente, aqui, estamos em maio, né? Dia 26 de maio, o Flamengo ontem venceu por 2-0 contra todos. Flamengo 2-0 no Palmeiras, na casa do Palmeiras. Que coisa, né? Vamos para a aula que é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá, né? Código Penal. Nós vamos tratar dos crimes contra a propriedade material intelectual. Vamos lá? Vamos ao PDF para nossa leitura aqui. Lei Seca, título 3 dos crimes contra propriedade imaterial. Vamos iniciar aqui no capítulo 1, onde falamos dos crimes contra a propriedade intelectual. Violação de direito autoral, uma coisa muito séria e que ocorre rotineiramente aí com o advento aí da internet, né? Mais ainda, violação de direito autoral. Então vamos lá para o artigo 184 que diz: violar direito de autor e os que lhes são conexos. Redação dada pela Lei 10.695 de 1º de julho de 2003. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Vamos lá. Parágrafo 1º fala: se a violação consistir em reprodução total ou parcial com o intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou quem os represente. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Então é muito sério. Então vamos lá. Violar, olha o que tem aqui, a questão de você utilizar, né, para interpretação e execução, né, sem a autorização do autor, do artista, do intérprete, do produtor, enfim, você está incorrendo em crime, podendo responder por uma reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual de fonograma produzido com violação de direito autoral, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do produtor, fonograma, ou ainda aluga original como cópia, né, de obras intelectual de fonograma, sem expressa autorização de titulares de direito ou de quem o represente. Então você também está incorrendo lá na pena de 2 a 4 anos de reclusão e além da multa, né? Parágrafo 3º, vamos lá. Se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra óptica, satélite, ondas de qualquer outro sistema que permite ao usuário realizar a seleção de obra ou produção para recebê-lo em um tempo e lugar previamente determinado por quem formula a demanda com intento de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa conforme o caso, o autor
do artes intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem o represente, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 não se aplica quando se trata de execução ou limitação de direito de autor ou que lhes são conexos, em conformidade com o previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem cópia de obra intelectual ou fonograma em um exemplar para uso privado do copista sem intuito de lucro direto ou indireto, tá bom? Vamos seguindo. Usurpação de nome ou pseudonome alheio. Vamos lá. Também corre em crime, né? Artigo 185, revogado por esta lei 10.695 de 1º de julho de 2003. No artigo 86, procede-se mediante redação dada pela lei, inciso 1º, queixa de crime previsto no caput do artigo 184. Segundo, a ação penal pública incondicionada nos crimes previstos nos parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 84. 3. Ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidade de direito público, autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. 4. Ação penal pública condicionada de representação, a representação dos crimes previstos aí no artigo do parágrafo 3º do artigo 184. Capítulo 2º diz dos crimes contra o privilégio de invenção. Vamos entender aqui um pouquinho sobre isso aqui, né? Aqui nós temos, portanto, a violação de privilégio de invenção, revogado, né? Falsificação de atribuição prevista, também revogados. Usurpação ou indevida exploração de modelo ou desenho privilegiado, também foi revogado. E falsa declaração de depósito em modelo ou desempenho, artigos 190 e 191, revogados pela Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, lei de revogação. Portanto, aí, dessa parte dos crimes contra o privilégio de invenção. Beleza? Parte totalmente aí revogada. Dos crimes contra as marcas de indústria e comércio, cá no capítulo 3. Vamos lá. Também aqui nós temos a parte de revogação, violação de direito de marca e também aqui o uso indevido de armas, brasão e distintivos públicos. Também tem aqui a marca com falsa indicação de procedência, artigos revogado, artigo 94 e 95 pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Então essa parte também foi revogada aqui, né, com a lei. Então os crimes contra as marcas de indústria e comércio, parte revogada aqui no Código Penal. Seguindo, aqui nós temos, vamos para o capítulo 4, né? O capítulo 4 diz que dos crimes contra concorrência desleal, artigo 196, também revogado. Então não tem aí nenhum tipo de punição nesse sentido. Concorrência desleal, nós estamos no livre comércio, né? Livre comércio não tem essa de concorrência, é aquilo que faz, né, acontecer. Então não tem essa de crime aqui revogado, portanto, o artigo 196 do Código Penal. Vamos para o título 5, que traz dos crimes contra organização do trabalho. Vamos lá. Atentado contra a liberdade do trabalho. Artigo 197 diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Inciso 1º diz: a execução, inciso 1º, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinado dias. Vamos lá. Pena,
detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. 2. Abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena detenção de 3 meses a 1 ano, multa além da pena correspondente à violência. Vamos lá. Abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participação em parede ou paralisação de atividade econômica, ou seja, você está incorrendo em crime aqui, né? Detenção de 3 meses a 1 ano. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Artigo 198 traz sobre, vamos dizer aqui, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho ou não fornecer a outrem ou adquirir de outra matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pena, detenção de 1 mês e multa, né, de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência, né? Vamos lá. Atentado contra a liberdade de associação. Artigo 198. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Então, ou seja, vamos imaginar que você constrange alguém mediante violência ou faz ameaça, né, para deixar de participar, coagir ele a participar, né, ou mesmo fazer com que ele saia do sindicato. Você está incorrendo nessas penalidades, tá bom? Paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Então, vamos lá me lembrar na questão das greves, né? Vamos lá, o artigo 200 diz que participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra coisa, a pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo, o abandono de trabalho é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Então, você tem uma galera lá na sua empresa, do nada estamos de greve, estamos em greve, não vamos trabalhar, sua loja não vai funcionar até você cumprir as nossas exigências. Não pode simplesmente chegar aqui, eu vou parar, parou tudo, e se não for assim, não vai. Vamos dar ou desce, né? Não existe isso. Tem que ter uma conversa, né? Tem que ter um acordo, tentar uma negociação, e aí tem as etapas para seguir o processo de greve, tá? Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Participar ou suspender ou abandono coletivo de trabalho provocando interrupção da ordem pública ou serviço inerente de interesse coletivo. Vamos imaginar a galera que trabalha nos hospitais, né, que presta serviço coletivo, serviço importante coletivo, escolas, né? Se você suspender ou abandonar o serviço ou fazer essa provocação dessa interrupção de modo abrupto, né, sem ter um tipo de acordo, sem entrar nos prazos, nos processos legais de greve, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá bom? Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem. Para você que pratica aí a eventual sabotagem. Artigo 202 diz que se invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embarcar o curso normal do trabalho, ou mesmo danificar o estabelecimento ou coisas nele existente ou deles dispor, a pena de detenção é de 1 a 3 anos e multa, tá bom? Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. E agora vem do outro lado, né, do patrão. Se você deixa de acatar, frustrar o direito do trabalhador, o direito que ele tem, né, já adquirido. Artigo 203 diz: frustrar mediante fraude ou violação de direito assegurado pela legislação do trabalho
que é o que acontece, né? Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa além da pena correspondente à violência, incluída pela Lei 9.777, de 29 de dezembro de 1998. Parágrafo 1º diz que na mesma pena incorre quem, primeiro, obrigar ou coagir alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida, tá bom? Crime, tá incorrendo aí nessa. Outro. 2. Impede alguém de desligar o serviço de qualquer natureza mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais, né? Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portador de deficiência física ou mental, tá bom? Seguindo com a nossa legislação Código Penal, vamos conseguir aqui, continuando falando sobre a questão da frustração de leis sobre a nacionalização do trabalho. Artigo 204 diz: frustrar mediante fraude ou violência a obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da correspondência à violência. Exercício de atividade com infração ou decisão administrativa. Artigo 225 diz: exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, né? Se você está impedido de exercer uma determinada tarefa, você mesmo que vai estar tentando, né, burlar a legislação. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Aliciamento para fim de imigração. Artigo 206. Recrutar trabalhadores mediante fraude, com o fim de levá-lo de um território para um território estrangeiro. Essa redação é dada pela Lei C. 8.683 de 1993. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Imagina você tá aqui no Brasil. Imagine você tá no Brasil. E aí, um brasileiro ou um americano, por exemplo, resolve assim, ó, tem um serviço aqui muito legal aqui nos Estados Unidos, e aí você vem pra cá, tal, beleza. Aí a pessoa vai pra lá, não é nada do que estava programado, nada do previsto, então, e aí a pessoa que o levou tá incorrendo no crime, né, do aliciamento para fim de imigração, para levar para o lugar e depois escravizá-lo, explorá-lo lá à vontade. Então, isso é crime, pena de 1 a 3 anos e multa. Aliciamento de trabalho de um local para outro em território nacional. Mesma forma, artigo 207. Bom, aliciar o trabalhador com o fim de levá-lo de um lugar para outro, localidade, no caso aqui no território nacional, a multa é de 1 a 3 anos, no caso a mesma pena, né? Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem recruta trabalhadores fora da localização de execução de trabalho dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições de seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portador de deficiência física ou mental, incluídos pela Lei 9.777 de 1998. Beleza? Seguindo aqui com o Código Penal, falamos um pouquinho sobre a questão um pouco da parte trabalhista, a parte das partes do patrão e das partes, né, do trabalhador, também falando a questão dos direitos, né? Direito intelectual. Esse é o nosso Código Penal, a lei seca, leitura para você. Alguns pontos a gente traz algumas situações hipotéticas, algum exemplo. E eu gostaria que você continuasse seguindo a nossa leitura no próximo vídeo com mais. Não é inscrito ainda? Inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Beleza? Até a próxima.